Olá a todos, aqui mais um podcast do canal e acabei não gravando. Eu na verdade gravei vários outros, mas não tinha assunto suficiente para dar um podcast com tamanho muito grande, né? Estavam dando todos menos que 3 minutos, né? Então eu esperei um pouco para ter assunto suficiente, enfim. A gente viu aí, né, os acontecimentos de várias semanas. Eu me pronunciei algumas vezes, tanto na página de Facebook quanto na página de Instagram. Mas eu acabei não fazendo um vídeo, né? E se você quer ver esses pronunciamentos, a página do Facebook e do Instagram vão estar aqui na descrição. Enfim, a gente viu aí o começo dos movimentos antifas pelo mundo, né? Que são claramente uma ação coordenada e a gente viu desembocar dessa coisa, né? A gente já sabia que isso ia acontecer, enfim. Eu vi várias pessoas da direita falando que não era para discutir mais sobre essa questão dos antifas serem ou não um grupo radical, enfim. Sobre toda essa questão da que a gente já sabe, né? A gente já sabia que eles iam se dizer democráticos e que a mídia ia falar que eram movimentos democráticos, e quando começasse a quebradeira, iam falar que eram pessoas infiltradas no movimento. Enfim, isso aí já é ponto pacífico, todo mundo da direita já sabe o funcionamento, né? O modus operandi desses caras, e que isso ia acontecer. Enfim, não vale a pena essa discussão, né? Porque a gente já sabe, a gente estaria mais numa espécie de monólogo, porque não tem o que debater. A gente já sabe como é que vai se decorrer, enfim. Eu estava assistindo algumas pessoas da direita falarem, né, sobre a questão do vazamento do gabinete do ódio da Joyce Hasselman, e acabou que ela usou a velha tática da esquerda de acusar os seus opositores do que você é. E ela tá com esse desespero todo porque ela sabe que ela não vai conseguir se eleger. Então ela tem que derrubar os opositores logo, né? Ela aí querendo ir para prefeitura de São Paulo, né? Se candidatar à prefeitura de São Paulo. E esse vazamento, ele acabou por cancelar todas as possibilidades que ela tinha de se eleger para a prefeitura de São Paulo, né? A gente teve aí, mas só que a gente tem que ver o seguinte: a quem interessa esses vazamentos? Porque não foi ninguém do nosso lado que vazou esse negócio e que tá dando ibope para esse negócio, né? A gente deu ibope depois que veio à tona, mas quem vazou e com que propósito vazaram essas informações? A quem interessa que a Joyce não se reeleja? O Evandro Pontes, né, ele levantou uma hipótese que se interessaria, né, a MRV, interessa a MRV, que é uma construtora, né, que por acaso, olha só que engraçado, é sócia, né, da CNN. A família que controla a MRV também controla a CNN. Então, por isso que a gente viu toda a mídia
enfim, indo em cima, principalmente a CNN, né? Então teriam interesses de colocar um prefeito para fazer para alterar o plano diretor de São Paulo, para dar mais poder para as construtoras, né? No caso, a MRV se aproveitaria disso. Enfim, não tem como eu alegar isso, até porque não tem provas, né, disso. É uma hipótese levantada pelo Evandro Pontes. Enfim, faz sentido, faz bastante sentido essa questão. A Joyce, a gente já sabia, ela não tinha apoio, né? Ela estava tentando aí um apoio do Dória e do próprio PSDB para tentar se eleger, mas ela não estava conseguindo esse apoio. E infelizmente a gente ajudou essa pessoa a se eleger, né? Então fica aí a dica para a próxima eleição da gente ser mais cuidadoso, porque eu nunca apoiei a Joyce, né? Eu nunca apoiei a aproximação dela com o Bolsonaro, porque quem acompanhava a Joyce antes dela sequer cogitar algum cargo público eletivo, né, já conhecia mais ou menos o perfil dela, que não era um perfil de direita, não era um perfil que era engajado com as causas de direita. Enfim. E a gente já sabia também que, pelo menos as pessoas que conheciam, já sabiam o que ia acontecer, né? E aí a gente também teve os vários ministros do STF, né, falando coisas absurdas do Bolsonaro, né, chamando de genocida, comparando ele a Hitler e seus apoiadores nazistas, o que é um absurdo, uma vez que o STF está criticando o Bolsonaro por posições que ele toma e desmandando, né, desmandando as ordens dele. A gente viu aquele ato absurdo de negarem a indicação do presidente para o comando da Polícia Federal, né? Um claro desrespeito à Constituição da República, onde a competência é privativa do presidente, ou seja, só o presidente pode escolher, né? E a gente viu, né, alegando que era uma indicação política, né? Toda indicação que algum político faz é uma indicação política, né? Isso é um argumento que não tem o menor sentido. Você não vai colocar um opositor no seu governo em um cargo-chave. Não vai, isso é totalmente sem sentido, né? Então aí o Alexandre de Moraes fez isso, né? A gente teve também o Alan falando que conseguiu acesso parcial aos autos e que, segundo ele, o STF está processando os 29 por levantar a hashtag, provavelmente aquela famosa hashtag STF Vergonha Nacional. E é um absurdo, olha só, você dizer que o STF é uma vergonha nacional, você é passível de enfrentar um inquérito. Olha o absurdo, crime de opinião. Um crime de opinião. Então você, e fora os vários desrespeitos, o Ministério Público não estava envolvido, né? O Ministério Público, nesse caso, ele tem que estar envolvido no processo. E então você tem o juiz se colocando aí no lugar de vítima, de acusador e de juiz, né? Tornando o STF um tribunal inquisitorial, né? E você tem vários juristas aí falando contra essa atitude, alguns dos ministros do próprio STF falando que esse inquérito também era um absurdo, né? Enfim, essa situação toda do STF de tentar criminalizar a opinião da direita. E nós tivemos também aí, né, a famosa aula do professor A521, onde o professor desceu o pau em todo mundo, né,
E para quem achava que a direita não existe autocrítica na direita, tá aí a autocrítica da direita, né? O absurdo disso tudo é que os alunos do professor e os apoiadores da direita precisaram que o professor xingasse todo mundo para começar a se mobilizar, né? Enfim, antes tarde do que nunca. Então a gente teve aí o Caio lá do Twitter, né? Ele criou um site que eu vou deixar aqui na descrição, inclusive, um site onde ele cataloga mais de mil artigos da imprensa, né? Mais de 1000 notícias da imprensa difamando o professor Olavo. A gente teve aí a criação de um núcleo jurídico para defender o professor Olavo, né? Que eu tô até vendo a possibilidade de entrar nesse núcleo. Eu inclusive fiz aí um trabalho para pegar todos os processos contra o professor Olavo ou aberto pelo professor Olavo no Brasil. Eu fui atrás em todos os tribunais de justiça de todos os estados e consegui todos os processos. Eu estou inclusive com o relatório aberto aqui na minha frente, né? Basicamente o professor Olavo ele tem processos abertos em 3 estados e contando com o Distrito Federal, em São Paulo, no Rio e no Distrito Federal. Inclusive, eu não sei se é o certo, mas eu tenho o processo aqui do Caetano Veloso, que é o processo que o professor cita no vídeo, né? E vamos ver. Eu vou ver se eu consigo entrar em contato com o núcleo jurídico do professor para tentar ajudar de alguma forma, né? Para quem não sabe, eu sou da área de direito, então eu posso ajudar de alguma forma aí o professor Olavo, né, frente aos anos, às décadas que o professor Olavo ajudou a direita. É o mínimo que a gente pode fazer. E a gente teve aí, né, o professor criticando os empresários da direita, falando que eles não apoiam financeiramente o movimento, o que é uma verdade. Inclusive ele citou o nome do Luciano Hang, né, o dono da Havan, e o Luciano Hang respondeu, né, para mim não foi uma resposta assim, a resposta que a gente queria ouvir, né? Ele parece que ele deu uma ensaboada bonita na resposta, falando que o apoio financeiro que ele tinha dado era, ele assinou o curso, ele pediu para que amigos empresários assinassem o curso e que ele inclusive sorteou 20 contas do COF, enfim, e que divulgou os livros do professor. Enfim, essas ações, ainda que sejam de alguma forma benéficas para o movimento, elas não são suficientes, né? Óbvio que o cara tem direito de colocar o dinheiro dele aonde ele quiser, mas nós temos o direito de, na hora que ele vir pedir ajuda para o movimento, negar, né? Uma vez que você quer se promover nas costas de alguém, mas não quer ajudar esse alguém, você não pode ficar surpreso se esse alguém começar a negar, né? Associar a imagem dele com a sua. Enfim, eu inclusive escrevi, né, sobre essa questão na página do Facebook, né, como os empresários de direita no Brasil, eles não têm consciência da situação da situação política em que eles estão, né? Porque você tem uma empresa, beleza, quando você morrer, o seu filho vai assumir, certo? E pelo menos eu espero que todos eles queiram que os filhos tenham boas condições de vida, né? Que eles possam aproveitar dos frutos que essa empresa vai gerar, né? Mas o que acontece? Se você não ajudar o movimento de direita no combate à esquerda, aos globalistas, o mercado vai ser destruído.
E essa empresa, os seus filhos, os seus netos não vão conseguir usufruir porque essa empresa vai falir. Olha só. Então, toda ajuda à direita é uma ajuda às suas futuras gerações. Porque aí os globalistas conseguem obter o controle, vão monopolizar o mercado, a empresa do cara vai quebrar. Luciano Hang. Se não ajudar a empresa, o filho deles não vai ter não vai ter como aproveitar os lucros da empresa. Por quê? Porque não vai ter empresa para lucrar, né? A empresa dele vai falir. Então, tem que ajudar a direita, né? Os parlamentares aí que se gabam por não utilizar de todo o aparato do Estado, com assessores, secretários, enfim. Você não quer ter assessor? Beleza. Burrice. Então, pelo menos que você pegue esse dinheiro, invista nos movimentos conservadores, né? Temos aí os movimentos conservadores espalhados por todo o Brasil. Invista. Cada deputado invista um pouco nos movimentos conservadores. E os próprios movimentos conservadores que obtêm lucro de alguma forma, ou através de uma assinatura de algum curso, ou através de alguma da mensalidade dos seus membros, se houver essa mensalidade, né? Que ajudem, né? Façam aí programas, enfim, para espalhar o conservadorismo. E por último que eu vou falar aqui, deixa eu ver quantos minutos está dando. 17 minutos, beleza. O celular está quase descarregando, mas enfim. Eu queria que a gente, né, elegesse uma nova ideologia para a direita, né, que é a ideologia que eu chamo de dinasticismo. O que é o dinasticismo? Ele vem da ideia de dinastia, né? As famílias globalistas, elas têm essa ideia de dinastia, onde elas, né, ao incentivarem o núcleo familiar, né, ao estimularem a família, a unidade da família, eles conseguem transcender ao tempo. Como assim? Bom, se você quer que a sua ideia, que as suas ideias, elas sobrevivam a você, ou seja, quando você morrer, a ideia não morra com você, você tem que incentivar os seus filhos a terem essa ideia, né? Para que para quando você morrer, eles possam continuar com essas ideias e os filhos deles continuarem com as suas ideias e assim, né, eternamente. Então você transcende a ideia no tempo. E é isso que os globalistas fazem. Eles transcendem as suas ideias de dominação do mercado, dominação das nações ao tempo. De que forma? Eles ensinam seus filhos a terem essas ideias e passarem essas ideias aos filhos deles. Assim, as ideias globalistas, elas vêm aí há séculos. Essas famílias são seculares. Elas não começaram agora, né? Os Rothschild, os Bilderberg, esses globalistas do Clube Bilderberg, né? Eles existem há muitos anos, há muitos séculos, essas famílias. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que adotar o dinasticismo para a gente, né? A gente ter uma família, um núcleo familiar bem estruturado e unido, e ensinar os seus filhos as ideias conservadoras e ensinar que essas ideias têm que ser passadas para os seus netos, para os seus bisnetos, para que elas sobrevivam ao tempo e não morram junto com você, né? Então, no mais, era só isso mesmo que eu queria falar. Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo. Tá dando aqui quase 20 minutos. Aguardo todos os senhores no próximo vídeo e até a próxima.